Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo do 22 ao 23. Vamos ao texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, você pode repetir isso? Grande é a tua fidelidade. Melhor, vamos dizer assim: louvado seja o Senhor, porque grande é a sua fidelidade. E este é o tema da nossa reflexão de hoje. Nós chegamos no 7º fruto do Espírito Santo, que é fidelidade. Sabemos que em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo faz uma descrição dos frutos do Espírito Santo, que são obras manifestas da ação do Espírito Santo em nós. Mas o que é fidelidade? Fidelidade é uma qualidade que se revela, irmãos, na constância, na lealdade, na confiança. No contexto bíblico, refere-se especialmente ao caráter imutável e confiável de Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Um dos motivos pelo qual, irmãos, nós obedecemos a Deus é porque em Deus não há variação. Deus é imutável, Deus não muda, diferente da nossa natureza. Já parou para perceber quantos sentimentos, quantas emoções durante o dia nós somos submetidos? E quantas decisões nós tomamos e depois voltamos atrás? Ou seja, a todo momento nós estamos mudando, nós somos inconstantes, variáveis. Deus não. E um dos motivos pelo qual nós obedecemos a este Deus, porque em Deus não há variação. Se Deus falou, Deus cumpre. Tanto promessas como também julgamentos. Nós vemos isso na Bíblia. Quando Deus sentenciava um povo, Deus cumpria. Nós vemos esse relato, por exemplo, quando Natã vai à casa de Davi e ali Natã faz um enigma, de uma forma enigmática. Ali ele entrega uma profecia sentenciando Davi por conta do adultério seguido de um assassinato que Davi havia cometido. E nós vemos que, em determinado momento, a profecia diz que o primeiro filho de Davi, o primogênito, iria morrer. E Davi começa a prantear, começa a jejuar, e mesmo assim a sentença é cumprida. Por quê? Porque em Deus não há variação. O que Deus fala, Deus cumpre. Então, no contexto bíblico, a fidelidade está ligado ao caráter de Deus. Alguém que cumpre suas promessas, alguém que permanece firme em seu amor e nunca falha. Por isso que Deus, quando ele fazia aliança com o povo, ele mantinha as suas alianças. Quem quebrava a aliança era sempre o povo. Então, por isso que eu iniciei este devocional pedindo que você repetisse: grande é a tua fidelidade. Agora, será que nós temos sido fiéis a tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? A fidelidade de Deus e as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, meus irmãos. Nos lembram que, apesar dos desafios, sempre há esperança e recomeço. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo é um versículo de oportunidade. Às vezes, irmãos, nós acordamos, mas nós não queremos nem levantar da cama. Às vezes nós abrimos os olhos e nem queremos sair, viver o dia que Deus nos deu. Mas você já parou para pensar que antes de você
decidir, discernir se quer ou não levantar da cama e ir lá enfrentar mais um dia, Deus já te deu a oportunidade. Deus te dá a graça de abrir os olhos dentro de um propósito de misericórdia. Você já parou para pensar que o Senhor te dá mais uma oportunidade, e oportunidade essa com misericórdia? Deus te dá a graça de abrir os olhos e dizer que você, pelo sangue de Jesus, está liberto, está curado, está santificado, está remido. Grande é a fidelidade do Senhor, porque talvez ontem você não foi fiel, talvez até aqui você não tenha sido fiel, mas o Senhor, pela sua fidelidade, te dá a graça de abrir os olhos e poder ver uma criação remida no sangue de Jesus. O Senhor te dá a graça de abrir os olhos e viver um dia remido, um dia de misericórdia, uma misericórdia disponível que você pode acessar. Por isso eu te digo, no dia de hoje, a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão agravados. Deus está te dando mais um dia de misericórdia renovada, não por conta da tua fidelidade, não, mas porque Ele é fiel. O Senhor nunca deixa de cuidar de nós, mesmo nos momentos mais escuros, meus irmãos. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então, quando nós meditamos sobre a fidelidade de Deus, primeiro, isso nos leva a meditar sobre a constância no caráter. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Outro ponto do significado bíblico da fidelidade de Deus: lealdade às suas promessas. O que Ele promete, Ele cumpre. Por isso que eu disse, talvez, irmãos, ontem nós não cumprimos aquilo que prometemos, mas Deus segue cumprindo tudo que Ele promete. Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem a nossa natureza inconstante. Por isso eu digo, louvado seja o Senhor, pois grande é a sua fidelidade. Aleluia! E o último ponto que nós podemos meditar biblicamente acerca da fidelidade de Deus é o cuidado contínuo com o seu povo. Mesmo quando falhamos, lembra que eu falei sobre aliança? Veja quantas alianças o Senhor constituiu com seu povo: alianças com Noé, aliança com Abraão, depois a última aliança e eterna aliança é com Cristo Jesus. Mas veja quantas alianças Deus foi constituindo com o povo e o povo quebrando as alianças. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e meditamos sobre fidelidade, nós vemos que mesmo quando falhamos, Deus continua fiel. Por quê? Porque Ele não nega a si mesmo. A fidelidade faz parte do caráter dele. É o que diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meus irmãos, nós servimos um Deus fiel, e esse é o motivo para nós continuarmos a confiar nele. Talvez, irmãos, até aqui a sua vida não tenha sido muito pautada em fidelidade. Pense aí. Talvez você não é fiel aos seus relacionamentos. Talvez você não é fiel ao seu trabalho. Talvez você não é fiel no seu relacionamento familiar. O problema de não sermos fiéis é que isso coloca em xeque a nossa capacidade de gerir as coisas que Deus tem colocado em nossa vida. Imagine, você consegue um trabalho, ora para ter um trabalho. Quando você consegue o trabalho, você começa a faltar no trabalho. Eu tenho certeza que vocês já conviveram com pessoas que só iniciam coisas e não terminam. Por quê? Porque não conseguem ser fiéis, não conseguem se manter constantes. Quando você decide ser fiel a algo, você vai passar por dificuldades, você vai passar por problemas, você vai passar por várias circunstâncias. E é justamente o passar desses problemas que vai provar o quê? A sua fidelidade.
Agora, se no primeiro problema você larga de mão, imagine quantas pessoas hoje já não são mais fiéis ao seu relacionamento. Por quê? Porque talvez a esposa, o esposo cometeu uma falha. Uma vez me falaram que o relacionamento amoroso, o relacionamento afetivo é como um carro, que você pode comparar da seguinte forma: olha, se o seu carro acaba a gasolina no meio de uma estrada, você abandona o carro, vamos supor, se o carro dá ali uma pane elétrica, funde um motor, fura um pneu, e ali é impossível continuar a caminhada. Você abandona o carro na estrada ou você vai buscar um guincho? Você liga para o socorro? É engraçado que quando o carro quebra, não importa o ponto que você estiver, você investe, você liga, você desembolsa valor, você chama um mecânico, você não abandona o veículo. E nós podemos encarar a fidelidade desta forma. Se na primeira dificuldade, que talvez aquela dificuldade pareça ser um empecilho para continuar a caminhada, se você abandona, meu irmão, que fidelidade há aí? Imagine, a fidelidade, meus irmãos, é a ferramenta útil para nos mantermos no propósito do Senhor. Aí você consegue um emprego, na primeira dificuldade você abandona. Começa a faculdade, na primeira dificuldade você abandona. Começa um ministério na igreja, na primeira dificuldade você abandona. Por quê? Porque entre ser fiel e abandonar, o abandonar é mais fácil. O virar a página é mais fácil. Abandonar o relacionamento é mais fácil. Nós estamos vivendo uma era onde tudo é descartável. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele escreveu um livro que ele fala da fluidez, dos tempos líquidos, onde tudo é líquido, onde tudo está se esvaindo. É tudo feito para ser descartado. E no mundo onde tudo é feito para ser descartado, o dado da fidelidade é uma utopia, é loucura. Que é isso? Você vai continuar com essa mulher que é brava? Que nada, larga ela, arranja outra. Que é isso? Você vai continuar nesse ministério? Não, sai dessa igreja, muda de igreja, abandona a igreja. Que é isso? Você vai continuar nesse trabalho, larga esse trabalho. Irmãos, a fidelidade é uma ferramenta poderosa para quem quer se manter dentro do propósito. Quem quer viver uma vida descartável não consegue viver fidelidade. Olha o que diz a palavra, Mateus capítulo 25, versículo 21. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A sua fidelidade não é provada no muito, a sua fidelidade é provada no pouco. A sua fidelidade é provada nos dias difíceis. A sua fidelidade é provada no momento da dificuldade. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Então, meus irmãos, a fidelidade é uma arma poderosa para quem quer permanecer no propósito. Quer permanecer no propósito? Seja fiel. Não abandone por qualquer coisa. E quais os pontos nós podemos aplicar no nosso dia com o fruto do Espírito? Primeiro, comece o dia com gratidão. Com gratidão. Ao acordar, lembre-se que Deus te deu mais uma chance. Cada novo dia é uma expressão da misericórdia divina, não do acaso. Pare de achar que a sua vida é sorte. Pare de achar que a tua vida é karma. Pare de achar que a tua vida é o acaso. Não, a tua vida é Deus. Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo ponto, tenha esperança mesmo em meio às dificuldades. O livro de Lamentações é escrito, meus irmãos, em meio à dor, em meio à destruição, mas ainda assim o autor encontra esperança. Aonde?
nas misericórdias de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é fiel. Aonde você tem procurado esperança? Aonde você tem buscado esperança, irmãos? Precisamos buscar esperança naquele que não mente, naquele que não falha, naquele que é fiel, naquele que fala e cumpre. Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma, e espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, busque em Deus. Todo aquele que busca no Senhor não é confundido, não é decepcionado. Terceiro e último ponto: confie na fidelidade de Deus. Irmãos, isso é sério. Ainda que as circunstâncias mudem, o caráter de Deus permanece o mesmo. Ele é fiel hoje como foi ontem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, meus irmãos. Pode o mundo se abalar, pode as pessoas prometerem e não cumprirem, podem pessoas te abandonar, Deus não muda, Ele permanece sendo fiel. Então, irmãos, hoje é mais uma oportunidade para recomeçar, independente dos erros de ontem, independente dos desafios que virão, você pode descansar no fato de que Deus está ao seu lado, com misericórdias frescas, pronto para renovar suas forças. Então, irmãos, caminhe hoje com certeza, não na certeza do seu braço, não na certeza da promessa do homem, não, mas caminhe na certeza, grande é a fidelidade do Senhor. Aleluia, vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, eu te agradeço, Pai, pois até aqui as tuas misericórdias têm nos sustentado. Obrigado, ó Deus, pois a cada dia o Senhor tem renovado as chances do pecador, ó Pai, encontrar misericórdia, daquele que está longe de se aproximar. Pai, nos ajude a ser fiéis, mas fiel no pouco, Pai. Nos ajude a ver no pouco as ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, coloque em nosso coração gratidão, graça, Pai. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.